nono ano, vamos dar sequência às nossas videoaulas. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios que foram passados na aula anterior. Esses exercícios começam na página 422. Logo na primeira questão a gente tem: preencha o quadro a seguir com os dados da Constituição Republicana de 1891, considerando os seguintes itens. Aí a gente tem organização dos poderes. O Brasil passou a ser organizado em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, abolindo o 4º poder, que era o poder moderador. O chefe do poder executivo. Na esfera federal, o presidente, e na esfera estadual, os governadores ou presidentes de oligarquias, que receberam uma ampliação dos poderes a eles atribuídos. Atribuições dos estados. Os estados passaram a ter mais autonomia em suas decisões, podendo governar com maior liberdade. Sistema eleitoral. Os homens maiores de 21 anos e alfabetizados podiam exercer a participação nas eleições por meio do voto. As mulheres, os analfabetos, foram excluídos do processo, assim como os libertos, os escravos libertos também não participavam do voto. Em questão da religião, o governo deixou de ter uma religião oficial, que no caso aqui era a religião católica, e garantiu por meio de lei a liberdade religiosa. Na questão 2 a gente tem um quadro. O quadro representa em números o aumento populacional de algumas cidades brasileiras. Depois de analisar os dados, explique os motivos que levaram a esse crescimento populacional no Brasil durante a República Velha. Então aí tem um quadro, tem as cidades, o ano de 1890 e o ano de 1920. A gente vê um crescimento assim muito alto da população. O principal motivo desse aumento populacional foi a chegada de imigrantes ao país, sobretudo europeus. Muitos foram trabalhar nas fazendas de café, mas com o tempo, desestimulado com as condições das fazendas, deslocaram-se para cidades para procurar novas oportunidades e melhores condições de vida. Na questão 3, quais eram os objetivos da Semana de Arte Moderna ocorrida em São Paulo em 1922? A Semana de Arte Moderna, promovida por diversos artistas em 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, tinha como objetivo valorizar uma arte que remetesse à identidade cultural brasileira, com base na cultura africana e indígena, sem ignorar as vanguardas europeias como cubismo, futurismo e expressionismo. Na questão 4, analise a imagem a seguir e responda. Essa imagem está na página 423. Aí vocês podem acompanhar no livro de vocês. Qual o aspecto da política brasileira durante a Primeira República o artista representa na imagem? Aí a gente vê que o artista representa o chamado voto de cabresto, prática utilizada pelos coronéis para obrigar a população local a votar nos políticos indicados por eles. Na imagem da capa, podemos notar as lideranças políticas da época controlando a população, representada por um rebanho de ovelhas. Na questão B, qual crítica o autor pretende estabelecer ao eleitor e ao político daquele período? O artista critica a postura do político que oprime e ameaça o eleitor, abusando do poder econômico que tem sobre ele, e deprecia a imagem do eleitor que se submete a esse modelo político. Na questão 4, a imagem relaciona a alguma prática política atual. A gente discutiu isso dentro da sala de aula e essa vai ser uma resposta pessoal. No entanto, atente-se para o fato de que ainda hoje existem políticos que praticam o clientelismo e a compra de votos. Para ficar mais claro, sugerimos citar exemplos. Então, a gente falou dessa questão do clientelismo, onde oferece benefícios para que se votem no candidato, e aí a gente já falou isso dentro da sala de aula. Na questão 5, a imagem abaixo satiriza a atuação de Oswaldo Cruz. Observe-a e responda. Quem foi Oswaldo Cruz? Foi um médico sanitarista brasileiro que atuou no Rio de Janeiro na prevenção de epidemias como febre amarela e a varíola.
Explique por que a atuação de Oswaldo Cruz foi satirizada na imagem em relação com a política de Pereira Passos. As pesquisas de Oswaldo Cruz comprovaram que a falta de condições básicas de higiene e o acúmulo de pessoas nos cortiços favorecia a disseminação de doenças. Pereira Ramos, então prefeito do Rio de Janeiro, iniciou a reforma urbana na cidade. A população expulsa do centro do Rio de Janeiro por suas condições precárias de habitação passou a ocupar os morros cariocas, distantes do centro, formando as favelas. Né? As favelas estão presentes aí até hoje. A questão C. Explique o que foi a revolta da vacina. Esse aí foi um movimento popular ocorrido em 1904 na cidade do Rio de Janeiro contra a campanha de vacinação obrigatória imposta pelo governo para conter a epidemia de varíola. Óbvio que esse movimento popular, essa revolta, ela vai se dar também, principalmente pela maneira como foram obrigados a serem vacinados, né? Tinham suas casas invadidas e eram obrigados mesmo, né? Aí na tarefa a gente tem aqui, complete o organograma a seguir com os dados da primeira Constituição Republicana Brasileira. República Federativa do Brasil. O Executivo, exercido pelo Presidente da República. Senado eleito. Aqui na verdade ficou errado. Executivo é exercido pelo Presidente da República, eleito. O Legislativo, composto da Câmara de Deputados e do Senado. E é o Judiciário. Então a gente tem aqui, na República, a gente tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo exercido pelo Presidente da República, que foi eleito, e composto da Câmara dos Deputados e Senado. 2. A charge da caricatura, a charge do caricaturista e ilustrador gaúcho Storm, publicada na década de 1920, está relacionada à política estabelecida na República da Oligarquia, 1894 a 1930. Faça a análise dessa imagem e descreva qual mecanismo político a caricatura se refere. Então, essa chart faz referência à política do café com leite. Em resumo, era um arranjo político entre os estados de São Paulo e Minas Gerais para garantirem a permanência deles no poder e os privilégios políticos que acabavam gerando com uma política a favor dos produtores de café e leite. Na questão 3, define o conceito de banditismo social construído por Eric Hobsbawm em sua obra Bandidos. Os cangaceiros praticavam o que a historiografia chama de banditismo social, ou seja, para fugir da fome e da miséria que assolavam aqueles que trabalhavam para os coronéis, acabavam promovendo uma onda de violência e distribuindo os resultados de seus saques ou roubos com pessoas pobres que acabavam ajudando o grupo a fugir da polícia. Na questão 4 a gente tem: em 1917 ocorreu o principal movimento grevista da República Velha. A mobilização ganhou proporção nacional, espalhando-se por vários setores industriais, a ponto de o governo decretar que as greves deveriam ser tratadas como caso de polícia, sendo reprimidas com violência, levando sindicalistas à prisão. Na questão A, nesse contexto, comente as condições de vida dos trabalhadores das fábricas. As condições de vida dos trabalhadores nas fábricas brasileiras eram difíceis. As jornadas de trabalho se estendiam por até 16 horas e os salários eram baixos. Não haviam regulamentações das condições de higiene e segurança. Assim, os acidentes e as doenças eram comuns. Então, a gente vê que em relação às condições de trabalho hoje elas mudaram bastante, né? Hoje tem uma regulamentação, hoje a gente tem as 8 horas de trabalho. Olha para você ver como que era difícil esse trabalho nas fábricas, né? Na questão B, explique as formas de organização política dos trabalhadores. A primeira forma de organização operária no Brasil surgiram na segunda metade do século XIX, com as sociedades beneficentes. Nelas, os operários tinham auxílio em caso de doença e de incapacitação por causa de acidentes, além de terem despesas custeadas em caso de desemprego, funeral, etc. No início do século XX, surgiram no Brasil os primeiros sindicatos,
que lutavam pela redução das jornadas e pela melhoria das condições de trabalho, pelo aumento dos salários e pela definição das formas de pagamento. Aí na questão 5, a partir da leitura desse texto, né, da Lilia Martins Schwartz, é um texto um pouco grande, então a gente vai para as perguntas, vai a partir dele que se faz, que é para se responder essas questões. Qual o tema do texto? Então esse texto se refere a determinações da Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana. O que a autora pretende explicar com a afirmação jogava por terra a crença no centralismo monárquico como agente de coesão nacional? A Constituição de 1891 representa a estrutura de um governo republicano e federalista, com base descentralizadora, ou seja, os estados possuíam mais autonomia e controle fiscal. Então, assim, a gente joga por terra a crença. O cara está desmistificando a ideia de que a coesão nacional se dava pela centralização do poder monárquico, né? Então, a partir do momento que o federalismo distribui esse poder entre estados, municípios, então cai-se por terra essa ideia da coesão nacional por torno de um único comandando tudo. Como era representado o centralismo monárquico? Pelo poder moderador, né? Que é o quarto poder. Antônio Conselheiro foi tema de muitos artigos jornalísticos no final do século XIX, na charge a seguir de Ângelo Agostini para a Revista Ilustrada de 1896, ele aparece expulsando a República. Então, na página 423 a gente tem, na verdade, na página 425 a gente tem aqui a imagem dele, vocês podem acompanhar aí. Quem foi Antônio Conselheiro? Foi líder messiânico no Arraial de Belo Monte, foi ele quem liderou os sertanejos na Guerra de Canudos. Por que Conselheiro está afastando a República na ilustração, né? Uma República entre aspas. O que isso significa? A comunidade de Canudos era imune ao poder dos coronéis e da própria Igreja Católica, e seus adeptos eram contrários à República. Canudos tinha política própria, presídios, e lá a voz do beato era mais forte que qualquer outras pessoas ou instituição. Aí logo em seguida a gente tem uma questão fechada, né? A década de 1920 foi um período importante de transição na história política do Brasil republicano, sendo caracterizada, a letra B, por uma grande renovação nacional, com alternância de partidos e de projetos políticos no controle do país, apesar da baixa participação da população, baixa participação popular nas decisões. Embora tenha sido baixa participação, tudo que está por trás é mentira, né? A gente viu que é o contrário. Por uma forte presença dos militares no comando da nação, especialmente os chamados tenentes, cujas revoltas permitiram a ascensão do exército aos cargos máximos do país? Também não, nesse momento não. Pela descentralização política com o federalismo, mas ao mesmo tempo por forte concentração administrativa devido ao controle do executivo sobre os demais poderes do Estado? Também não, a gente viu que os poderes estão diluídos entre os estados e tal. Por uma forte ausência de mobilização política das classes trabalhadoras em virtude da falta de uma agremiação partidária própria, um partido comunista, o qual só será fundado por Luiz Carlos Prestes em 1930? Também não, a resposta é a letra A. Pela exclusão de boa parte da oligarquia regional do poder central do país, na medida em que os estados mais importantes economicamente controlavam a presidência da República. Na questão B da FUVEST, aí tem uma charge também. A charge satiriza uma prática eleitoral presente no Brasil da chamada Primeira República. Tal prática revelava a ignorância por parte dos eleitores, dos políticos do país, tornando os eleitores adeptos da ideologia fascista? Não. A letra C, a restrição provocada pelo voto censitário que limitava o direito de participação política àqueles que possuem um certo número de animais? Também não. Facilidade de acesso à informação, propaganda política, permitindo aos eleitores rápida identificação do candidato que defendia a soberania nacional frente à ameaça estrangeira? De jeito nenhum. A ampliação do direito de voto trazido pela República, que passou a incluir os analfabetos, facilitou sua
manipulação por políticos inescrupulosos? Não, porque a gente sabe que os analfabetos foram excluídos, que essa imagem ela é bem característica, né? Que é a imagem do voto de cabresto, né? A ausência de autonomia dos eleitores e sua fidelidade forçada a alguns políticos, aos quais limitavam o direito de escolha e demonstravam a fragilidade das instituições republicanas. Então é a resposta B, para a gente fechar aqui as nossas atividades. Pessoal, então na sexta-feira a gente tem um encontro marcado, né, a partir das 11 horas, onde a gente vai estar nos vendo, matando saudade, colocando as questões para a gente não perder esse contato, né, para saber como vocês estão, como vocês estão passando, né. Espero que o mais breve possível possamos estar juntos, presencialmente. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, podem me mandar mensagem pelo WhatsApp e leiam a próxima unidade que a gente vai entrar na questão da Grande Guerra. Então, tchau, tchau, até a próxima aula. Forte abraço a todos.